vacina e espiritualidade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no 3º capítulo. O Evangelho de João tem 21 capítulos e no 3º está o versículo que talvez seja o mais importante no que diz respeito à salvação. O versículo é muito conhecido, tanto quanto o Salmo 23, o Salmo 91. Qualquer pessoa, crente ou ímpio, convertido ou não, agnóstico ou crente, ele conhece esse versículo. É o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo nesse verso é muito grandioso. Tudo. Deus, o maior ser que existe, amou o maior caminho que existe. Paulo chamou de caminho mais excelente. O mundo, Deus amou o mundo, maior espaço geográfico, de tal maneira, maior expressão de grandeza, que deu, maior ato de generosidade, dar o seu próprio Filho unigênito, a coisa que mais valorizamos, para que todo aquele, maior quantidade de pessoas, que nele crê, crer é o maior ato de espiritualidade, não pereça, maior condenação, mas tenha a vida eterna, maior qualidade de vida. Tudo é grande nesse versículo. Um homem de Deus disse que quando morresse, chegasse nos céus, a primeira coisa que ele ia perguntar para o anjo que viesse recebê-lo era: qual o tamanho do amor de Deus? E ele disse que um dia, orando, veio ao coração dele uma imagem dele perguntando qual o tamanho do amor de Deus, e o anjo veio correndo e disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, de tal maneira. Mas hoje eu não quero ler este versículo, eu quero ler os 2 versículos que o antecedem, para tirar o assunto de vacina. Disse assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui no auditório e na sua casa, põe a mão no coração assim e faça comigo esta oração. Diga: Deus, você que me criou, me permitiu estar aqui, me deu tantos livramentos. Eu estou aqui parado agora para ouvir a tua palavra. Eu não quero ouvir a voz do homem, eu quero ouvir a tua voz, para além da voz do ser humano. Fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, que a tua palavra, Senhor, possa ser praticada por mim. Tira-me da teoria, que ela venha frutificar na minha vida. Pai, eu te peço que a tua palavra me alcance, pois quando ela me alcança, ela me promove, me edifica, me santifica e me abençoa. É em nome do Senhor Jesus que eu faço essa oração. Quantos dizem amém? Para a palavra do nosso Deus, levante assim as suas mãos e dê a melhor salva de palmas que você puder dar para a palavra de Deus. Você sabe como a vacina foi descoberta? A vacina foi descoberta por um crente. Portanto, vacina é um fruto
da fé. A vacina foi criada por um filho de pastor. Ele queria ser pastor, mas resolveu estudar medicina, porque naquela época era mais fácil se tornar um médico do que se tornar um pastor. Era muito difícil se tornar um vigário. E a vacina foi descoberta por este jovem. Aos 14 anos, ele resolveu estudar medicina e se tornou um aprendiz de cirurgião. Esse garoto, que se chamava Edward Jenner, era o 8º filho de uma família de 9 filhos. Era uma família bem grande. Eu separei uma imagem dele para você ver. E em 1772, ele voltou para Berkeley e dedicou-se à medicina, e nesse lugar ele acabou sendo reconhecido como o inventor da vacina. Como foi isso? Em 1789, Edward Jenner observou a varíola estava tomando conta de todos os lugares e matando as pessoas. Ele observou que nas tetas das vacas haviam umas feridas iguais às provocadas no corpo de humanos pela varíola. Os animais tinham, no entanto, uma versão muito menos agressiva, chamada de bexiga vacum, ou a varíola bovina. Ele também observou, veja a grandeza da observação, que nas mãos das mulheres responsáveis pela ordenha das vacas, pela retirada do leite, havia como que algumas feridas, umas bolhas que davam. E ele percebeu que essas mulheres também eram praticamente imunes à forma mais grave da vacina. O que ele fez? Em 1796, ele começou uma experiência com um garoto chamado James Phipps. Esse garoto tinha apenas 8 anos. Ele injetou o que ele tirou das mãos dessas mulheres que fazem ordenha no corpo do garoto, e depois o expôs ao vírus e viu que nada se passou com o menino e que o menino não era atacado pelo vírus de maneira definitiva e grave. Resultado, ele havia descoberto a vacina. No entanto, assim que ele apresentou o trabalho dele científico na Academia de Ciências do Reino Unido, ele enfrentou muita oposição, muitos ataques, muitas pessoas que achavam que não haviam suficientes argumentos para provar que funcionava. Então, em 1798, finalmente o seu trabalho foi reconhecido e foi colocado no que a gente chama hoje de journal, que não é como jornal que a gente fala, mas são documentos científicos cujas publicações são consideradas definitivas. E a varíola só seria, na verdade, erradicada completamente em 1980, 10 anos depois que o Brasil havia ganhado a 3ª Copa do Mundo de futebol. Edward Jenner foi capaz de descobrir a vacina para essa doença que matava tanta gente, porque ele dedicou a sua vida a isso. Existem pessoas nesse exato momento se dedicando profundamente, trancadas em laboratórios, a melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Nós, aqui da Colheita Church, de nenhum modo somos anti-vacina. E, na verdade, nós cristãos evangélicos, se formos bíblicos e se lermos mais a Bíblia do que as mensagens que nos chegam por WhatsApp e as outras redes sociais, dificilmente vamos ser anti-vacina. Haja vista a vacina ser um dos fenômenos da humanidade que mais salvou vida. Então, nós observamos que, por ter sido fruto de um cristão, isso é uma bênção. Eu tomei todas as vacinas disponíveis, todas as campanhas feitas pelo governo que eu podia fazer, eu tomava, até porque eu precisava viajar,
Eu ia para o Amazonas, voltava para aqui, ia para o Acre, voltava para o Rio, para o Sudeste. E você não vai a essas áreas e volta para o Sudeste se não tiver a vacina de febre amarela. Eu também estive 18 vezes em Israel, na Terra Santa, e algumas vezes fui pela África, pelo Egito. E não é possível você entrar no Egito e voltar para o Brasil sem que você tenha a vacina de febre amarela. E na minha casa, se você ver o calendário de vacina da minha esposa, dos meus filhos, você vai observar que nós praticamente cumprimos com todas as vacinas. E a gente olha hoje para esse contexto que vivemos de coronavírus e achamos que é uma coisa absurda e o mundo está acabando, porque, graças a Deus, nós não passamos pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, por pandemias que, por exemplo, 1/3 da Europa morreu por uma pandemia. Para você ter uma ideia, só a varíola, chamada de ortopoxvírus, variolae, ela matou cerca de 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas. A última vez que eu vi os números do coronavírus, estávamos entre 2 e 3 milhões de pessoas mortas do mundo. Pensa nisso, 2 e 3 milhões de mortos, mas a varíola matou 300 milhões de pessoas aproximadamente no mundo. A varíola, ela surgiu em 430 a.C., inclusive alguns acham que alguns dos faraós morreram por causa da varíola. Então, nós não somos anti-vacina, não somos tapados, nós somos absolutamente a favor de procurar médico, de medicação e de vacina, tudo aquilo que pode preservar a sua vida. O remédio não pode ser pior que a doença. A vacina salvou tantas vidas, tanto no período da gripe espanhola, que na verdade não nasceu na Espanha, quando corpos se amontoavam nas calçadas do Rio de Janeiro. A gente acha que o mundo está acabando por causa das notícias que chegam muito rápido para a gente, mas pense bem, se você tivesse vivido alguns anos atrás, por exemplo, nos anos 40, você ia ficar impressionado quando começasse a chegar via rádio a informação de que um líder, imagina que você ouvisse isso hoje, um líder mundial de uma nação, já conquistou quase todo o globo terrestre. Ele está invadindo os outros países, tomando conta de tudo. Ele tem um discurso muito poderoso e eficaz, dominou toda a juventude do seu país. Ele tem um projeto chamado A Solução Final. Ele crê que todas as outras raças, sejam raças negras, sejam pessoas descendentes das misturas como mamelucos, cafuzos, mulatos, peles amarelas, todas as raças devem ser extintas. E ele já conseguiu matar 6 milhões de judeus, só de crianças, 1,5 milhão. Você teria certeza absoluta, me diga se sim ou não, mas você teria certeza absoluta de que o anticristo se levantou, que era o fim do mundo, que agora não tinha mais o que esperar, porque está tudo dominado e acabou. Na verdade, queridos, essa geração nossa, Billy Graham disse que é a geração mais apavorada com a morte que existe. Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, e alguns de nós morremos como se nunca tivéssemos vivido. E a vacina, então, se tornou um assunto terrível por uma questão totalmente política, porque os políticos sempre se colocam para levar vantagem. Já tem gente com escritório na China, e claro que essas coisas todas nos apavoram, porque se o vírus veio de um país e eles já tinham uma quantidade absurda de respiradores para vender, e eles já tinham as máscaras, e eles enriqueceram muito e compraram vários territórios em vários lugares do mundo, e eles começaram a crescer muito com isso, e o governador de São Paulo tem um escritório lá, e acordos e assinaturas já tinham sido estabelecidas há tempo. Claro que essas coisas
coisas todas nos assustam, além do que uma vacina não leva menos que 10 anos para ser produzida com qualidade, haja vista todas as fases experimentais que a vacina precisa passar para que com segurança seja injetada no corpo humano, dando apenas, sem dúvida alguma, pequenos contratempos, como por exemplo, um dos meus filhos desmaiou quando tomou H1N1 e eu tive que correr com ele para o atendimento, foi na casa de saúde, eu corri para o São José. E, na verdade, se você observar, algumas pessoas vão ter febre, algumas pessoas vão ter algumas reações, e eu preguei aqui há um tempo atrás sobre Jonathan Edwards, que, na verdade, morreu como consequência de uma reação muito ruim de uma vacina. Mesmo assim, nada salvou mais vidas do que as vacinas. Hoje, as nossas vidas se prolongam muito por causa de toda a medicação e tratamento que está disponível e as vacinas. Haja visto algumas pessoas dizerem, estou tão triste. As pessoas morriam com 40 anos, com 50 anos, era o tempo máximo de vida. E agora a gente fica triste, a vovó morreu, quantos anos ela tinha? Só 100, apóstolo. E a gente fica mal, porque, na verdade, a gente vive como se nunca fosse morrer. E, infelizmente, queridos, é uma realidade. Não dá para você tratar alguma coisa sem nenhum risco. No entanto, a pergunta que nós temos hoje é, a vacina é uma coisa boa ou a vacina é uma coisa ruim? Veja bem, a vacina foi inventada por um crente. A vacina foi inventada por um filho de pastor. A vacina é, dentro da medicina, do que se sabe na humanidade, o que mais salvou vidas. Só tem uma coisa: a vacina só perdeu para em salvar vidas, para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o maior salvador de todos os tempos. Dê para ele o melhor aplauso que você puder dar. A vacina só perdeu para Jesus. Profissionais de saúde são sensacionais. Eu estava dizendo aqui hoje de manhã, eu tinha muito tempo de manhã e eu pude falar mais devagar e agora também estou tentando falar devagar porque eu quero que você entenda, mas eu também não quero te cansar. Mas é uma pergunta que está explodindo no meu coração: quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que correm para dentro do incêndio, enquanto a maioria está correndo para fora? Quem são essas pessoas que correm em direção ao tiroteio, enquanto a maioria está correndo para longe do tiroteio? Quem são essas pessoas que correm para dentro da fumaça, quando a maioria está correndo para fora da fumaça? Quem são esses que correm para o mar revolto, quando a maioria está correndo para fora do mar, tentando salvar a sua pele? Quem são essas pessoas que correm para a linha de frente, quando uma pandemia se estabelece sobre a terra, quando a maioria está fugindo dos vírus? São os bombeiros, os policiais militares, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, os socorristas. É a recepcionista que, quando você vem no hospital e você está muito nervoso, ela consegue te receber bem e amortecer todo o seu nervosismo e diminuir o máximo possível daquela irritação sua, considerando que você está aflito. Essa pessoa é sensacional. Bombeiro que pulou no rio Tietê para salvar uma pessoa e depois morreu, esse ser humano é um herói. Esses médicos que mal estão dormindo, mal estão podendo ir em casa, eles são fantásticos. Essas pessoas são, segundo a Bíblia, ministros de Deus para o nosso bem. Apóstolo, mas tem policial que não vale nada, mas tem médico que não vale nada. Eu estou me referindo aos que fazem o seu trabalho com integridade. Esses são ministros de Deus para o nosso bem. Eu vou ler isso para você na Bíblia, Romanos 13, versículo 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Aqui está falando sobre autoridade. Você pode ler o capítulo 13 todo em casa essa semana.
vai te ensinar como que as pessoas que servem em amor, o servidor público ou privado, que cumpre o seu dever bem feito, ele está servindo a Deus, não está só servindo as pessoas, ele está servindo a Deus. O médico que se dedica a descobrir vacinas, a descobrir remédios, eles estão servindo a Deus. Então nada salvou mais vidas do que a vacina. Por isso a gente não se põe contra a vacina. Deixa eu dizer uma coisa antes de prosseguirmos. Não tem chip do anticristo na vacina. A vacina é dada no braço. A Bíblia diz que a marca da besta será colocada na mão direita e na testa. Se o enfermeiro chegar para você e dizer, onde você quer, na mão direita ou na testa? Você sai correndo. Alguém disse que de graça até injeção na testa, ninguém toma. Mas se for no braço, não tem problema. E ainda bem que é no braço. Embora tenha a vacina da Pfizer e tem também a do Butantan. E às vezes a pessoa fica com medo de tomar a vacina do Butantan. Mas não tem nenhum problema, você pode tomar. É vacina. Agora, essa vacina nos assusta. Por quê? Porque ela chegou muito rápido. Existe muita disputa em torno de essa daqui e aquela. E nós ficamos muito maus por causa dessa briguinha entre jornalistas partidários tendenciosos e governo. Uma luta entre o judiciário e o legislativo. Quem legisla quer ser mais importante do que quem julga. E essa guerrinha deles todas, e o governo do estado tal, que tem uma visão de vir para presidente da República no próximo ano, e o presidente da República, e a gente fica no meio dessa coisa toda, e assusta. Por quê? Porque nós não somos bobos. Então a gente fica desconfiado. E não é para menos. Não tem que ir aceitando que ponha tudo no seu corpo de qualquer maneira. Então essa vacina, primeiro eu estou esperando a minha vez, está longe da minha vez, não tenho 90 anos, estou esperando a minha vez, estamos esperando como que vai ser a reação disso. Então eu não tenho que ter pressa, não tenho que passar na frente de ninguém, mas eu também não tenho que ficar apavorado com isso. Eu tenho que saber que a marca do anticristo, gente, porque vocês recebem muitas coisas dos seus WhatsApps, ela vai ser uma coisa consciente. Não é uma coisa assim, e botaram em mim, eu nem vi, e agora? Não é assim. Você vai decidir aceitar a adoração ao anticristo, porque vai surgir um camarada que vai trazer solução para tudo, vai organizar todas as coisas, vai pacificar tudo, vai trazer solução e todo mundo vai admirá-lo e vão dizer quem é como fulano de tal, e vão adorá-lo e vão escolher serem seus adoradores. Vocês estão entendendo isso? Então eu não tenho que ficar com medo de que um remédio que eu estou, mas será que eu acabei de engolir um chip da besta? Não, é um comprimido que você engoliu, querido. Então fique tranquilo quanto a isso. Isso posto, e acredite, eu como pastor tenho o dever de estar instruindo. Isso posto, eu quero te dizer, nada salvou mais pessoas na terra do que vacina, mas ela perde para Jesus. E alguém diz, como que eu recebo a salvação de Jesus, que não é só para essa vida, é para a vida eterna? Você precisa olhar para Ele. Quando eu olho para Jesus, eu recebo vida. Diga isso, quando eu olho para Jesus, eu recebo vida. Veja o que Moisés fez e João escreveu a respeito. João escreveu assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas olhavam para a serpente numa haste e ficavam curadas, porque surgiram
serpentes ardentes mordiam as pessoas, morreu uma quantidade absurda de judeus em um único dia, de hebreus, na verdade, não eram judeus ainda, eles caem mortos, e Moisés clama a Deus, e Deus diz: olha, faz uma haste, e quem olhar para a haste, para a serpente que está na haste, vai ficar curado. Eu vou ler para você o texto, Números 21, de 5 a 9. E o povo falou contra Moisés e contra Deus, e disse: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos desse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão, viu? Esse pão era o maná que representa Jesus. Verso 6. Por isso que Deus ficou irritado, porque eles falam: temos fastio, estamos enjoados de Jesus. Quando as pessoas estão enjoadas desse negócio de Deus, essas coisas de Deus, estão enjoados disso. Então Deus não gostou disso. Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: temos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Moisés, ore ao Senhor, para que ele tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente. Então Deus disse para Moisés: eu não vou tirar as serpentes apenas, eu vou criar um antídoto. Você vai pegar uma haste, vai colocar nela uma serpente ardente, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado pela serpente, olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e colocou ela sobre a haste. E acontecia que, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal que estava na haste, vivia. Pergunta: por que Deus mandou Moisés colocar uma serpente na haste? Por que Deus não mandou Moisés colocar uma ovelha de bronze? Um símbolo muito mais bonito, uma pomba de bronze. Por que uma serpente? Lembre-se que a serpente é a que destruiu a primeira família aqui na terra. Lembre-se que a serpente é símbolo do diabo, a Nahash, que em hebraico é masculino, o Nahash. Lembre-se que a serpente tem o veneno do pecado, e é através dela, da antiga serpente, que todos nascem já condenados ao inferno e à perdição. Então, por que Deus manda colocar uma serpente? Aqui Deus está mostrando o princípio do antídoto. O que fez o Instituto Butantan? Pegou o veneno da cobra e descobriu: se aqui está o que mata, aqui também deve estar a forma de repreender essa morte. E usou aquilo como um antídoto, trabalhou em laboratório. Vocês gostam muito da cruz, acham lindo a cruz. Nós cantamos sobre a cruz, pregamos sobre a cruz, desenhamos cruzes em tatuagem, quem gosta de tatuagem. Tem gente que pendura no pescoço, tem de todos os tamanhos, de todos os gostos. Tem gente que pendura nas orelhas, tem gente que pendura no nariz, tem gente que carrega pelas ruas da cidade. Nós achamos, e cruz é um negócio muito interessante, se torna símbolo para muita coisa, mas não nos damos conta que cruz na Bíblia é um símbolo de maldição. Cruz é um símbolo tão terrível que a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pregado na cruz. E quem morria na cruz não podia ser sepultado, era jogado numa vala comum. Veja no filme A Ressurreição, você vai ver isso. Era uma vala comum que eles jogavam todos os que morriam de cruz. Jesus não foi jogado ali porque um senador que era discípulo dele tinha influência, foi pedir a Pilatos. Pilatos liberou o corpo. Ele tinha uma sepultura de rico, tinha que se cumprir Isaías 53, que ele foi contado com os criminosos, mas na hora de ser sepultado foi colocado numa sepultura de rico, senão ele não seria o Messias. Então ele foi colocado numa sepultura de rico para se cumprir Isaías 53. No entanto, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, vemos que a cruz é um símbolo de maldição. Era uma morte horrorosa, era um símbolo de maldição. É como se alguém morresse numa cadeira elétrica e você andasse com a cadeira elétrica pendurada no seu pescoço, como um símbolo. Veja, a cruz era um símbolo horrível, maldito. E aí Deus pega aquilo que era um símbolo horrível, coloca nela o filho dele, através do sangue dele, porque quando Jenner foi levar a vacina para a Colômbia em navios,
levou através de crianças, de jovens, muitos deles era para tirar do sangue, para criar um antídoto. Quando o médico quer saber tudo sobre você, a primeira coisa que ele quer é o sangue. Ele tira o sangue e ele diz, ó, você está assim, assim, o seu sangue revelou que tem isso, isso e isso, tudo está no sangue. Então Jesus vem, derrama o seu sangue nessa cruz, e a cruz, que era um símbolo nojento de maldição, se tornou um símbolo tão glorioso que o apóstolo São Paulo disse: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Por que você não dá um aplauso para Jesus? Hoje os médicos sabem, os cientistas, que você pega um vírus, você enfraquece o vírus, ou você corta o vírus em pedaços, são partículas do vírus, ou você pega o DNA do vírus, o código genético do vírus, para criar em laboratório, é o que já estão fazendo agora, de outra maneira, mas sempre é a partir daquilo que era mal e é transformado em algo bom. Como que a cruz, um símbolo tão nojento, se tornou um símbolo tão maravilhoso? Porque Jesus foi colocado nela. Todo lugar que Jesus é colocado se torna maravilhoso. Até na sua casa, até na minha vida em 1987, aonde Jesus entra, se torna maravilhoso. Dê um aplauso para ele e se expresse nesta noite. Dá um grito de aleluia o mais forte que você puder. Então veja que a cruz, que aqui em João 3, Jesus está falando da haste do deserto. Assim como na haste do deserto foi colocada uma serpente de bronze. Por que de bronze? Por causa do reflexo. Os espelhos naquela época eram feitos de bronze. Então era uma serpente de espelho. Espelho que você conhece hoje não tinha naquela época. O espelho era de bronze, então a imagem não era muito clara. Quando você olhava num espelho, você não via muito claro. Era melhor olhar num lago que fosse bem clarinho. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 13, versículo 12: porque agora conhecemos, vemos como por um espelho em enigma. Espelho não trazia uma imagem muito exata, mas era um espelho. E aí ele disse: vemos como espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Então veja que quando o apóstolo São Paulo disse que o espelho era como um enigma, é porque ele era de bronze. Então quando a pessoa era picada pela serpente, ela chegava diante da haste, onde estava, por favor Cláudio, põe aquela imagem da outra que eu tirei lá em Israel. Ele chegava diante da imagem e ele via na haste o seu reflexo lá em cima. Então ele se via na cruz. E como ele se via na cruz, ele se arrependia, porque ele tinha murmurado contra o Senhor e contra Moisés. E no arrependimento vinha o perdão e o vírus saía, o veneno saía. Veja, quando você olha para a cruz, você tem que entender o que Paulo disse, quando ele diz que fomos crucificados com Cristo. Paulo disse: se vocês procurarem Jesus, não procurem na cruz, ele está em Paulo. Se vocês procurarem Paulo, não procurem aqui, o velho Paulo está pregado na cruz, eu troquei de lugar com ele. Então na verdade, quando eu olho para a cruz, eu entendo o que a Bíblia quer dizer quando diz que nós fomos crucificados com Cristo. Agora, muitas vezes algo ruim que Deus transformou em algo bom, porque colocou Jesus, a gente consegue transformar em algo ruim de novo.
É impressionante. Por causa de uma coisa que tem dentro do ser humano, chamado idolatria. Essa foto aqui, fui eu mesmo que tirei, do Monte Nebo. Aqui é a Jordânia, um ponto alto da Jordânia, a terra dos Moabitas, a terra de Ruth, que tem na sua Bíblia. E de lá você vê toda a terra de Israel, Eretz Israel, Halav, Udevash, a terra que mana leite e mel. E de lá, de cima, a Igreja Católica Romana, ela tem muitos territórios em Israel. E eles conseguiram colocar também essa haste. E ali o nosso grupo estava reunido em algum lugar e eu me afastei um pouco do grupo para poder tirar essa foto. Veja comigo em 1 Reis 18 o que foi que aconteceu em 4 versículos. Aconteceu no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que ele fez? O que era reto aos olhos do Senhor. O que ele fez? E fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que ele fez? Conforme tudo que fizera Davi, seu pai. E uma das coisas muito retas aos olhos do Senhor que ele fez está no verso 4, onde a gente termina. Tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços. Aqui ele chama uma atenção para dizer que fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Por quê? Porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso para aquela cruz, para aquela haste, para aquela cobra na haste, e deram até um nome para ela, Santa Neustã. A idolatria é inerente ao coração do homem, e Deus mandou quebrar. Veja, mesmo Deus que tinha mandado fazer, ele falou, agora quebra, porque eles estão distorcendo a atenção deles, de mim para outra coisa. Escute, idolatria tem muito pouco a ver com boneco de gesso, e tem muito a ver com aquilo que você põe em primeiro lugar no seu coração. Tudo que você põe antes de Deus no seu coração é um ídolo. Tudo que você põe em primeiro lugar no seu coração é um ídolo. E o texto sagrado está nos ensinando a não idolatrarmos nada, porque o Espírito Santo vai querer que seja tudo quebrado em pedaços. Então a cruz não era para ser idolatrada, a cruz é para ser compreendida. A cruz não é para ser venerada, a cruz é para ser vivenciada, assimilada. A cruz tem esse propósito. E a cruz se tornou como uma vacina. Deus usou o veneno da serpente para criar o antídoto. Jesus se fez pecado. Veja, ele nunca pecou. Hebreus 4,15 diz isso. Nunca pecou. Nunca cometeu um só pecado. Mas se fez pecado, sarcó, se fez carne, se fez pecado. Jesus injetou nele o veneno da serpente, o veneno do pecado, o veneno do castigo de Deus. Ele injetou nele a culpa que era sua e minha. Ele injetou nele toda a nossa maldade, todas as nossas briguinhas, todo o nosso egoísmo, toda a nossa revolta, toda a nossa competição, toda a nossa carnalidade. Ele injetou nele. E pelo sangue dele, ele fez o antídoto. E quando as gotículas do sangue de Jesus batem em você, a sua alma é salva, o seu nome é escrito no livro da vida, e você é salvo do vírus do pecado para todo sempre. Dê para Jesus o melhor aplauso que você puder. Esse é o melhor. Vamos fazer o seguinte.
Jesus se colocou na linha de frente. A gente não repara essas coisas porque a gente lê a Bíblia com muita pressa. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu fora da porta. Por que disse isso? Quando veio o anjo da morte na casa dos hebreus, todos tinham que estar dentro das casas. E Deus falou: quem estiver fora da casa vai morrer. Agora imagina que alguém tivesse ficado do lado de fora da casa, assim, com os braços abertos. Essa pessoa ia morrer. Pois Jesus, espiritualmente, ele era o cordeiro, não aquele cordeiro que a família pegou e derramou sangue e botou nos umbrais da porta. Jesus é o próprio cordeiro que, naquele contexto espiritual, estava se colocando numa linhagem profética para o futuro, como alguém que estava na frente para que a ira de Deus batesse nele. E quando bateu, seu sangue espirrou nos umbrais das portas da nossa vida e a nossa casa ficou protegida e imunizada para a glória de Jesus. Posso ouvir amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Mas o melhor, vamos fazer algo. Esse aplauso que você deu foi para os bombeiros. Então vamos fazer algo. Jesus se colocou na linha de frente de combate à pandemia para salvar a nossa alma. Você não tem mais 100 anos para viver, você tem uma eternidade para viver. Mas Jesus é esse enfermeiro maravilhoso, esse médico maravilhoso, esse bombeiro maravilhoso, esse soldado maravilhoso que colocou na linha de frente. Então vamos lá em escala, por favor. Dê o melhor aplauso aos bombeiros do Brasil. Bombeiros do Brasil. Amém. Dê o seu aplauso para os policiais militares que nos guardam, nos mantêm em segurança. Se tiver algum policial em casa, receba este aplauso. Dê um aplauso para os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde em geral. Não, está muito fraco, eles fizeram muito por nós. Nossa, o que os médicos fizeram. Nossa, esse aplauso vai entristecê-los. Tem que ser melhor. Aos profissionais de saúde. Você está economizando, né? Eu sei, você é esperto. Crente é tudo esperto. Sabe até a hora de dar glória a Deus. Você vai dar um aplauso agora para esse que sozinho é médico, enfermeiro, policial militar. Ele é tudo. Se colocou na linha de frente. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, faça barulho como um louco, ensandecidamente se expresse de alegria na presença dele. Não, mais do que o meu vizinho, quando o Flamengo fez gol, mais do que o meu vizinho, quando o time dele fez gol, mais. Não é certo você pular mais para um time de futebol do que para Jesus, não é certo, o sangue dele é o nosso antídoto. Te amamos, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. Diga do fundo do coração: Senhor Jesus, eu te amo. Dê outra vez um aplauso para Ele. Um grito de vitória! Mais um grito de vitória! Nem a máscara te impede, hein? Pode se assentar. Duas coisas e a gente ora. Eu só vou citá-las, tá? Jesus se fez pecado para te salvar. Segundo aos Coríntios 5:21 diz isso. Aquele que nunca cometeu um único pecado, Deus fez ele se tornar pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justos.
justiça de Deus. Segundo, Jesus se fez enfermo para te salvar. Ele ficou doente no nosso lugar. Benditos os médicos que se colocam na linha de frente. Jesus disse: certamente me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Médico. Jesus é o médico. Segundo aos Coríntios, aliás, Isaías 53. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá sua posteridade. Prolongará os seus dias, agora não morre mais, vive eternamente. A vontade do Senhor prevalecerá na sua mão. Como é a aplicação dessa vacina, pastor? Eu só quero saber isso porque eu quero aplicar. Vocês andaram vendo nas mídias como as mídias são seletivas e escolhem muito bem as pessoas e fazem uns programas bem emocionantes e dizem: veja a emoção de uma pessoa vacinada. A emoção dessa senhora está emocionada? Estou, porque agora poder ir e vir. Que você se emocione pela vacina do sangue de Jesus também. Apóstolo, o senhor vai tomar a vacina quando chegar na minha vez? Sim, que agora são só os idosos e os profissionais de saúde. E você imagina, sua pessoa de 100 anos vai ter medo? A repórter pergunta: a senhora tem medo? Ela está com 100 anos. Ela vai dizer o quê? Estou com medo de morrer. Que medo tem uma pessoa de 100 anos? A vacina do céu você recebe só, não é gotinha, não é no braço. Basta olhar para Jesus. Só olhar para Ele. Está em Isaías 45, eu termino com esse texto. Congregai-vos e vinde. Cheguem junto. Todos vocês que escaparam das nações. Quem escapou do mundo aqui? Quem é de Deus? Deixa eu ver, faz assim. Quem escapou do mundo, faz assim. Ai, que maravilha. Então é para vocês. Congregai-vos, vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira, pois estão rogando a um Deus que não pode salvar. Anunciai. Quantos líderes de célula tem aqui? Faz assim. Líderes de células, anfitriões de células. Anunciai. Chegai-vos, tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Aí Deus diz assim: porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. E não há Salvador fora de mim. Por isso que nós, crentes verdadeiros, não cremos que Jesus foi um grande mestre de moral. Não cremos que Jesus foi um grande profeta apenas. Jesus foi um homem que se divinizou, um homem iluminado. Não. Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Deus veio viver aqui na terra. Andou aqui nas ruas. Por que eu sei que Ele é Deus? Porque quando Ele nasceu, veio um ser, um malar do mundo espiritual, entrou na nossa dimensão e disse para a mãe dele: o nome dele será Yahoshua, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus quer dizer o
o Salvador. E a Bíblia diz em Atos 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. E ele disse, está acompanhando comigo Isaías? No último versículo ele disse, o 22. Aí você pergunta, tudo bem, não tem Deus fora de ti, já entendi, mas o que eu faço para tomar vacina? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, diz o Senhor. Só olhar para Jesus. Quando você olha nos olhos de Jesus, tinha uma velha canção que dizia, eu vi Jesus, Jesus me viu. Quando os olhares se cruzam, quando você olha nos olhos de Jesus, de verdade, estou falando do ator de Hollywood que a gente usa nas imagens, inclusive estou usando de fundo aqui, estou falando olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus de verdade, a sua alma é salva. Hoje nenhum de nós vamos sair daqui, nenhum de vocês vai sair daqui sem a certeza da sua salvação. Fique em pé comigo no seu lugar. Me desculpem ter passado 4 minutos já do nosso horário. A gente ainda precisa organizar melhor os cultos e vamos fazer isso. Estou treinando minha equipe para que a gente tenha um bom tempo para a palavra. Como é de manhã, por não ter todas essas coisas, avisos que precisam ter, a gente acaba tendo uma reunião mais tranquila com a palavra, fica mais fácil até de entender. Mas à noite também vai ficar assim. Os próximos domingos a gente está organizando para isso. Põe a tua mão em teu coração assim, fecha seus olhos, diga, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agora olhar para ti, porque está escrito, olhai para mim e sereis salvos. Levante as suas mãos para Ele então, diga, Senhor, eu faço agora a minha oração sincera e pessoal. Eu sei que eu não vou ficar para semente, não vou viver para sempre fisicamente. Eu sei que a vida de um homem é no máximo 120 anos. Na verdade, Senhor, Davi disse 70 e falou que o que passa de 70 é enfado e canseira, mas eu tenho uma vida eterna para viver contigo. Jesus, perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E essa é a oração que eu quero fazer a você agora. Eu falo contigo agora, com sinceridade. Então faz isso agora, abre a tua boca e fale com Deus.